Vamos então retomar o seminário depois da presença entre nós do Alain Didier Vai, o Paulo Lolo e os outros colegas da consistência. Para aqueles que puderam acompanhar, de fato, foi um encontro bastante significativo para nós, né? Não só pelas coisas que nós escutamos, quanto os elementos que ficaram para serem refletidos por cada um, as contribuições que vieram a título do que foi articulado desde a psicanálise, também da política, que cada um possa chegar a um certo termo de conclusão, já vai ser um avanço bem significativo. Mas, como vocês sabem, esse encontro com esses colegas da França foi realizado após um encontro com eles em Belém, de onde eles vieram para São Paulo. E tivemos a possibilidade lá de acompanhar dois seminários do Alain Didier Vai sobre o último tema que ele está articulando, que é sobre o supereu. Proximamente vai ser lançado um livro sobre isso. E muito graciosamente se dispôs a nos disponibilizar, que eu digo nos disponibilizar, é para que o Vox possa fazer circular um conjunto de elaborações que está em curso dele sobre essa questão e que envolvem problemas relativos à política da psicanálise desde a época do acompanhamento dele dos momentos finais da Escola Freudiana de Paris, e que vão explicitar para aqueles que não têm um esclarecimento e que dificilmente podemos ter, porque não somente são dados confidenciais, quanto também dizem respeito a uma história da psicanálise que se encontra hoje censurada devido aos poderes que o genro do Lacan tem sobre a obra dele. Então, vai ser uma oportunidade também de, através aqui do nosso trabalho, termos acesso a um material de esclarecimento e de articulação para outras questões. Queria dizer também que um dos momentos significativos desse encontro com eles em São Paulo foi a possibilidade de compartilhar de uma reunião onde pelo menos 5 vezes eu anunciei em 5 seminários diferentes que os participantes do seminário poderiam participar dessa reunião e, de forma surpreendente, alguns vieram me dizer que não escutaram esse convite. Por isso que o tema da surdez se mantém decisivo, né? Atual. Proximamente vamos ter, em agosto, que é uma outra boa notícia que recebi lá em Belém do Pará, eu fui procurado lá pelo nosso colega também, Jean-Michel Vives, que fez questão de me procurar para dizer que quer vir a São Paulo para realizar os 2 ou 3 dias de trabalho. Dessa vez ele jurou com a mão em cima da careca do Marco Coutinho, fazendo questão de dizer que o Marco era a testemunha. Então, contaremos com ele em agosto e vocês já poderão se orientar no sentido da nossa jornada, aproveitar a presença dele para a realização de um seminário, já que o próprio livro da voz surda, que vai ser objeto da jornada, conta, a Arlete me falou de um caso do Jean-Michel, né? Do Jean-Michel, que consta no livro do Michel Poisat sobre a voz surda. O caso do chefe dele está no
Ah, tá. Só um minutinho, um recado. Quem tem o Renault Clio 3901? Renault Clio 3901, alguém aqui? Não. Com certeza está travancando a saída de alguém. Duas coisas me chamaram a atenção. Eu não sei se é pela comoção de estar recebendo o Alain Didier Vaio, não sei o que foi. Mas não só as pessoas não escutaram que eu anunciei o convite 5 vezes. É verdade, não é, Célia? 5 vezes. É verdade. Eu entendi que era aberto aos participantes do seminário. Por isso também que eu fui. Eu tinha entendido o teu convite. Eu escutei. Eu também fui. E também fiquei surpreso que várias pessoas me perguntavam: a reunião vai ser lá no mesmo local? Inclusive no dia da reunião, a reunião vai ser lá em cima? Não, eu estou aqui só para ver o local, estamos aqui só de bobeira. É surpreendente. Enfim, mas isso não deixa de ter relação com o que nos interessa, porque afinal de contas, depois que houve essa reunião, onde contamos com a presença, né, dos membros do Corpo Freudiano de São Paulo, da insistência de nós, e chegamos a um denominador comum de poder fazer um trabalho conjunto, incluindo a instituição APRECUP de Nova York, onde está a Paola Miele, e vamos começar um trabalho de elaboração de uma série de livros que vai ter como título Humana. Para isso, a partir disso também se abriu a necessidade, evidentemente, de podermos repensar o nosso projeto de uma maneira mais orientada. Eu não diria tanto em função da formação do psicanalista, mas da inclusão da questão do psicanalista no laço com outros, com alguns outros, que se realizou a partir desse momento, dessa reunião. É certo que a nossa estrutura ela é um pouco reduzida para permitir algumas trocas que merecem uma elaboração mais avançada. Então vai ser oportunidade também para que nós possamos nos abrir para outras possibilidades de compartilhamento, de elaboração e de troca entre nós, facilitando para que os trabalhos que nós temos realizado até então possam avançar de uma forma mais expressiva do que tendem a avançar, já que alguns grupos avançam, mas ainda há uma retração bastante significativa em relação à proposta. Então, isso vai haver uma reunião onde os membros vão ser convocados e depois isso vai ser discutido com o conjunto dos membros e daqueles que participam do seminário e que têm colaborado já há alguns anos. Bem, fiz questão de dizer para vocês que o tema que foi levado adiante pelo Alain Didier Vaio em Belém foi o do supereu, não somente porque ele encontra ressonância na questão que nos ocupa aqui, que é a neurose obsessiva, em particular a voz da neurose obsessiva, que nós sabemos que é o tipo clínico privilegiado por Freud para articular a dimensão da voz desde o supereu. Isso é notório nas diferentes observações que ele realiza durante o caso do homem dos ratos. Eu acho que deve passar algum ato falho em torno de roubo, porque o homem dos ratos tem uma coisa com roubo, né?
vocês sabem que essa presença do supereu enquanto voz, articulado de uma forma muito decisiva, como eu disse, no tipo clínico obsessivo, tem diferentes momentos que são indicados por Freud no texto, particularmente os momentos onde Freud faz questão de notar que o homem dos ratos obedece aos seus pensamentos. Uma coisa é pensar, outra coisa é obedecer os pensamentos. Tanto quanto o homem dos ratos é movido por aquilo que Freud bem notou e que ele nomeia como disciplina da limpeza. Essa disciplina da limpeza, ela corresponde também a um conjunto de comportamentos que visam levar a uma exaustão enquanto uma tentativa de zerificar tudo aquilo que para ele se apresenta como dúvida. Então ele tem um conjunto repetitivo de comportamentos que ele acredita que se ele realizar e que se ele for pagar a dívida para a dama do correio, que se ele fizer intermediar a presença do capitão A ou do capitão B, que der uma volta pela cidade X, ele vai, enfim, saldar a dívida. Mas coisa curiosa, ele sabe desde o início que aquilo é mentira. Porque ele sabia desde o início que ele não devia a quem ele supunha que ele devia. Isso nos adverte sensivelmente para a experiência clínica com o sujeito neurótico obsessivo. Por quê? Porque o fato de afirmar que ele não sabia, não se deve atribuir a esse ele não sabia somente uma dimensão consciente de que ele estaria informado corretamente numa direção contrária àquela que ele agia. Não. Ele está informado de que todo aquele conjunto de atos dele é inteiramente inconsequente, não irão cumprir a finalidade para a qual ele se dispõe a realizá-los. Entretanto, tem alguma coisa que, a despeito dessa informação que ele dispõe como verdadeira, o conduz na direção contrária àquela que poderia levar à conclusão eficiente dos seus atos. O que o move? O que o move é exatamente o supereu. O supereu o conduz numa direção para a qual ele se mantém habitado pela dívida do pai. Porque toda a dimensão da dívida no homem dos ratos se encontra diretamente atrelada a uma dívida que não havia sido paga pelo pai, tanto no sentido material de uma dívida de jogos, quanto num sentido muito mais eminente, significativo para um filho homem, que era não ter podido realizar uma aposta à altura de uma escolha amorosa em conformidade ao seu desejo. O filho sabia que o pai era casado com sua mãe, mais por um interesse econômico do que por uma aposta amorosa. E é essa dívida que o próprio homem dos ratos também não consegue se desembaraçar no momento em que ele precisa fazer uma escolha entre a dama mais pobre e a dama mais rica. Freud chega inclusive a admitir que para não enfrentar essa questão que vem do pai, ele teria adoecido. Procurem nas primeiras páginas do texto, principalmente essa observação se encontra na parte 1 do texto, onde Freud vai dizer que a causa da doença é que ele teria adoecido, o homem dos ratos,
para não ter que se haver com essa dívida que vinha do pai. Enquanto que o próprio Freud vai reafirmar um pouco mais adiante também que não apenas o homem dos ratos teria adoecido para não ter que se haver com essa dívida e, consequentemente, realizar uma escolha desde uma posição desembaraçada da presença do pai. Mas mais além, o homem dos ratos também é habitado por um tipo de delírio que, como vocês sabem, é um delírio muito presente na neurose obsessiva e que nós já tivemos possibilidade de distingui-lo aqui do sentido do delírio tal como ele é caracterizado no campo da psiquiatria. Porque esse delírio, Freud nomeia ele como delirium. Ele coloca em latim a palavra. Ele coloca em latim para distinguir do delírio psiquiátrico tal como empregado no campo das psicoses, em que a relação dita com a realidade se rompe. Enquanto que o delírio, no caso do homem dos ratos, em conformidade àquilo que eu procurei desenvolver com vocês, é um delírio que não apenas faz com que ele acredite que o pai dele ainda se mantém vivo, mesmo já estando morto há alguns anos. A atividade delirante do obsessivo não se confunde com uma tendência a ver coisas ou imaginar situações inteiramente... Está saindo isso aqui, Francisco? Tá? Ou ter uma atividade imaginativa extremamente significativa e até mesmo atípica em alguns sujeitos, né? É verdade, isso acontece. Mas o que é notório na atividade delirante do obsessivo se caracteriza pela condição de que ele se desprende da realidade tanto quanto aposta num mundo onde ele é o personagem principal. E esse mundo vai ser regido segundo a força da sua vontade. É ele que administra, ele é o regente. É ele que rege a orquestra do mundo. Isso pode chegar em situações bastante problemáticas para o neurótico obsessivo, a ponto, como eu já trouxe aqui mais de uma vez, em que os sujeitos acreditam firmemente que eles são dotados de um poder extraordinário, capaz, inclusive, de transformar situações essas que eles não têm a menor condição de ter uma efetividade. Isso foi que levou um dos alunos mais brilhantes do Lacan, que foi o Sérgio Leclerc, né? Esse livro dele, onde ele tem um artigo notável sobre a neurose obsessiva, que é o Psicanalizar, levou o Sérgio Leclerc a afirmar que o neurótico obsessivo ele se considera como um distinguido. E aí vocês podem notar que o neurótico obsessivo, na medida em que se considera como um distinguido diante dos outros, levando isso muitas vezes até uma condição que é risível, porque só o próprio sujeito acredita nisso, mais ninguém confere nenhum tipo de credibilidade a essa crença, né? Quando ele se considera como um distinguido, ele de fato ele faz uma certa vizinhança com o sujeito psicótico. Por quê? Porque o sujeito psicótico também se considera como um distinguido. Tanto é assim, exemplo eminente que nós temos nas 5 psicanálises, que Schreber se considerava distinguido de tal forma que ele supunha
uma relação de exclusividade com Deus, aonde ele, Schreber, iria gerar uma nova raça de seres humanos. Não é pouca coisa você ser um sujeito que vai ter todos os seus órgãos transformados. Deus vai transar com você e vai nascer uma nova raça de seres humanos. Tem que se achar bastante distinguido, não é pouco distinguido. É claro que o neurótico obsessivo não chega nesse tom mais elevado, como é o caso da psicose, mas são fenômenos que, mediante a intensidade das dificuldades presentes no neurótico obsessivo, permitem notar por que para muitos clínicos, inclusive clínicos experientes, tendem a fazer uma confusão entre a neurose obsessiva e a psicose. E com muita rapidez indicam a neurose obsessiva para os psiquiatras com o receio de que a atividade delirante seja uma atividade do tipo psicótica, e que poderia levar o sujeito às piores conclusões. Isso já desenvolvi extensamente sobre isso que eu falei até então com vocês, mas era tão somente para chamar a atenção de um fato como esse que eu comecei a mencionar, da presença da voz, já que a estamos retomando hoje, porque eu não poderia deixar de retomar com vocês algo que eu escutei nesse seminário de Belém, que me pareceu bastante precioso, essa definição que o Didier Weil apresentou sobre supereu. Ele diz, retomando aquele adágio freudiano de lá onde isso era, eu devo retornar, ele diz, lá onde isso era, não te torna. Ou seja, não se modifica. Mantenha-se o mesmo. Que também nesse mesmo seminário, ele chegou a estender isso definindo o que seja um imbecil. O imbecil é exatamente aquele que é o inteiramente previsível. Ou seja, é aquele que obedece de forma bastante eficiente a esse adágio de aonde havia possibilidade de você se modificar, se deixando tocar pelo que vem do outro, faça barreira o máximo possível para não sofrer qualquer tipo de abalo nem de divisão e, consequentemente, não te torna outro, não fique suscetível à possibilidade de qualquer traço de angústia e, consequentemente, de desejo. Por isso, se torna um imbecil, porque se mostra inteiramente previsível. E é surpreendente o quanto essa definição do supereu, lá onde isso era, não te torna, ela é assimilável na comunidade analítica, né? Porque, em nome de uma certa fidelidade à herança lacaniana, ao que parece em muitas comunidades, o mais importante é não se modificar, mas poder se manter sempre o mesmo e apoiado numa justificativa imbecilizante, que é aquela de garantir o futuro da psicanálise. Quando, na verdade, nós todos assistimos que o futuro da psicanálise é o que cada vez mais se coloca em risco, quanto mais nós consentimos em criar e manter comunidades de sujeitos dedicados à psicanálise,
muito pouco suscetíveis a quererem modificar alguma coisa que não seja fazer com que a ordem das coisas se mantenha a mesma, de vez em quando receba algum encaminhamento e tenha a possibilidade de tirar férias no final do ano, não começando a trabalhar antes de março. Como já tive a oportunidade de escutar de vários que vamos começar em fevereiro, porque se o ano letivo começa em março. Mas acontece, meus amigos, que nós não estamos no ginásio, nem no colegial, nem na faculdade. Nós temos um outro tipo de proposta. Ou a gente sai disso, ou a gente se mantém como imbecil. É simples assim. Se queremos modificar alguma coisa, né? Pelo menos as relações com os nossos próximos, porque se não conquistarmos essa possibilidade, sem chance de querermos modificar qualquer outra condição para essa que nos dispomos a participar. Eu estava querendo, inclusive, estava esperando que a Grace chegasse para poder publicamente expressar tanto o agradecimento a ela quanto a Arlete pelo trabalho excelente de tradução que fizeram, e digo que estava esperando você porque você oficialmente, digamos assim, não é membro do Vox, né? Mas, diferentemente de muitos que participam aqui há tantos anos, que têm domínio da língua francesa, mas que preferem não se tornar outro, ou seja, não aparecer cometendo um deslize com a língua francesa em público e, consequentemente, poder manter um certo semblante de vai saber o quê, né? Quero agradecer profundamente a você, tanto quanto a Arlete, pelo trabalho que realizaram, assim como a Thaís, que num determinado momento soube declinar da proposta de levar adiante o trabalho de montagem da peça, né? E poder reconhecer que o momento era para fazer uma passagem para outros ocuparem essa função, e pelo que eu pude notar, você admirou bastante o que foi realizado, né? Então, a todos que colaboraram conosco, mesmo sem ser membros, eu só tenho a agradecer a cada um, porque podem estar certos que esse encontro não aconteceu por causa de mim. Eu também, mas muita gente trabalhou. Cristina, Maria Cristina, Daniele, Ludu, Graça, Santuza e tantos outros que colaboraram para que esse encontro pudesse acontecer na qualidade que aconteceu. Então, voltando ao nosso tema, eu queria dizer a vocês que, para que a gente possa entender por que desde a tradição freudiana, vocês notam, né, que no seminário houve um certo divisor de águas. Esse divisor de águas tem a ver com a forma como eu introduzi o texto Bate-se numa criança. Que eu introduzi esse texto retomando uma certa leitura que existe dele na obra freudiana. Por quê? Porque na obra freudiana, o texto Bate-se numa criança é um texto que fundamenta a prática perversa, a fantasia perversa, de maneira eletiva, a prática masoquista. Mas, como eu chamei a atenção, no início desse próprio texto, Freud fala de 5 casos de neurose. Ele não fala de 5 casos de perversão. 3 deles sendo neurose obsessiva. Mas notem,
Uma das grandes contribuições dos textos de Freud não é necessariamente dentro daquilo que eu adverti aqui, orientado pelo Lacan, no sentido do saber referencial. Ou seja, o saber tal como ele se encontra articulado no texto, depreensível no sentido de uma certa compreensão a partir da leitura. Não. O que é importante em relação, seja ao texto dos grandes autores, é poder fazer uma referência a isso que é o texto, no sentido daquilo que se encontra escrito num determinado momento, mas também aquilo que Lacan chama o saber textual, fazendo diferença com o saber referencial. E o saber textual é o quê? O saber textual é aquilo que se realiza a partir de uma atividade de leitura sobre o texto, o que nos leva necessariamente a uma interrogação sobre o sentido de cada um de nós confere ao que significa uma leitura. Uma leitura nós temos sempre como meta, como primeira orientação, a indicação deixada por Freud na interpretação dos sonhos segundo o método de interpretação. Ele atribui, por um lado, uma interpretação simbólica e, por outro lado, uma interpretação que seria de elemento a elemento. A interpretação simbólica é aquilo que diz: esse sonho significa tal coisa, substitui o sonho por um sentido. E a interpretação que ele nomeia como deciframento, isso se encontra no 2º capítulo da interpretação dos sonhos. O método por deciframento é um método que vai buscar a relação entre os elementos, principalmente aqueles que não fazem sentido dentro do texto. Bem, se é assim, já estou deixando para vocês uma indicação que tem algo nesse texto de Freud que não faz sentido. Então eu já estou procurando indicar através desse método por deciframento, ou seja, o método que privilegia os elementos dissonantes dentro do texto, a possibilidade de se valer disso para realizar uma leitura. Quando eu digo que vocês se detêm ao texto de Freud, bate-se numa criança, e vocês tomam isso como verdade, porque foi Freud quem disse que isso é um texto que fundamenta a fantasia na perversão, e vocês, por gostarem muito de Freud e gostarem pouco de refletir, vão considerar que isso é verdade, porque foi ele quem falou, mas não notam que ali se encontra escrito que ele está falando que é fundamento da perversão, apresentando 5 casos de neurose. É a mesma coisa que o barco em cima da casa, que o exemplo que ele dá para esses elementos distintos que se apresentam no texto do sonho. É a transposição da leitura do sonho para a leitura do texto. Bom, e eu insisti nesse aspecto porque vai ser exatamente esse texto que vai fazer um divisor de águas na elaboração do Freud em relação ao fantasma. Já que anteriormente nós encontramos na obra dele 2 textos que se referem à fantasia imaginária, tanto os escritores criativos e devaneio, quanto fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade. E a expressão maior disso, que se trata de uma questão imaginária, é porque o sujeito presente nesses textos é um sujeito basicamente da suposição. Então, ele supõe que, daí a importância da obra de Jensen, que supõe que aquela mulher a quem ele persegue com
com tanta intensidade, ele supõe que ela está na época antiga, quando na verdade ela é sua vizinha de frente. Isso é inteiramente diferente do sujeito que está em curso no texto Bate-se numa Criança, onde é um sujeito que nós vamos decantando, que nós vamos deduzindo, que é um sujeito que modifica inclusive a forma pronominal. Não é um sujeito que se apresenta tão diretamente numa relação com o semelhante. Por isso mesmo, Freud que faz questão de marcar que no segundo tempo dessa fantasia, que é um momento para ele mais significativo, é de natureza inteiramente inconsciente e que só pode ser articulado mediante dedução. Ele faz questão de indicar isso. Então, esse texto modifica o sujeito com o qual nós estamos lidando no que se refere à concepção da relação do sujeito com o fantasma. E por que esse texto nos importa tão de perto? É certo que ele nos importa tão de perto porque Jacques Lacan se valeu muito dele para articular sessões dos seminários, tanto das formações do inconsciente, tanto quanto da relação de objeto, que eu indiquei aqui a presença desse texto comentado pelo Lacan. Mas esse texto antecipa essa condição dedutiva e lógica que vai ser levada adiante no seminário A Lógica do Fantasma. Que eu já antecipo para vocês que vamos começar o ano que vem no sentido da indicação de levar esse seminário para a conclusão. Não sei quantos encontros ainda iremos ter no ano que vem, mas certamente não ultrapassará o primeiro semestre, acredito que os 2 primeiros meses, e concluiremos esse trabalho sobre a voz na neurose obsessiva, para depois entrarmos num novo seminário sobre a voz na neurose histérica. Bem, se isso se torna tão decisivo em relação à problemática da voz, e eu estou retomando hoje para poder reavivar a lembrança de vocês, né? É também porque eu tenho insistido que é pelo fantasma que nós podemos articular a problemática da voz, uma vez que tem ficado cada vez mais evidente que a questão da voz não se confunde com o elemento sonorizável. A voz em psicanálise não se confunde com isso que vocês escutam, mas sim com essa presença de vocês na linguagem. Ou seja, isso tem a ver com a maneira segundo a qual vocês são introduzidos e se introduzem na linguagem. Portanto, tem a ver tanto com o voto que vem do outro dirigido a vocês, para que vocês sejam falantes, e que se vocês forem falantes, se o outro tiver um voto de desejo dirigido a vocês assim, ele vai ter interesse de escutar o que vocês dizem. E ele vai expressar isso tanto quanto ele procura transformar a necessidade que vem do bebê humano numa condição de demanda, para se virar sobre isso. Então, a voz tem a ver com esse voto do outro, tanto quanto tem a ver com a maneira como vocês entram na linguagem, metaforizando esse voto deles dirigido a vocês, esse voto do outro dirigido a vocês de que forma? Se o outro se dirige a vocês achando vocês uma gracinha, vocês vão sorrir. Vocês vão pronunciar as primeiras palavras, vocês vão consentir. Vocês vão dizer, sim, mamãe, eu vou sentar aqui no pinico,
Futuro obsessivo. Antes da mamãe pedir, ele já está lá. É muito fácil ver a criança obsessiva em nascimento, né? Ou fica inteiramente guardando, ou já está de prontidão que a mãe não precisa nem convidar para ir no banheiro. Mas vocês sabem que a coisa é jocosa assim exatamente para tornar mais palatável algo que é extremamente complexo, porque se afinal de contas a voz participa dessa operação segundo a qual vocês respondem ao voto de investimento do outro sobre vocês, a voz se encontra estreitamente ligada àquilo que nós chamamos o nome do Pai. Porque vai ser através do nome do Pai que vocês vão poder dar um significado diferenciado para o desejo da mãe. Mais ainda, vocês vão poder significar o desejo da mãe. E vocês vão poder significar o desejo da mãe tanto quanto ela revela que tem desejo, ao mesmo tempo em que vocês se mostram suscetíveis de experimentar a queda de um lugar. A queda de um lugar no fantasma, onde cada um se mantém visando estabelecer uma relação de reciprocidade com o desejo do outro. Então é preciso cair desse lugar, reconhecer o desejo do outro, reconhecer que a mãe é castrada na medida em que ela se refere para um outro além de mim e dar significação a isso que indica um além de mim mesmo. Mas só que isso, falando assim, parece fácil de acompanhar, só que aqui nós já estamos na vigência do fantasma. Nós já estamos na vigência do fantasma porque se há instalação de uma rede do sujeito com o outro, aonde o sujeito responde ao outro a partir do plano das significações, e o plano das significações, ele prescinde de que o sujeito também tenha que falar no sentido do uso do vocabulário corrente. Tanto é assim que o elemento estruturante que permite o nascimento do sujeito na psicanálise é de uma dupla determinação. Primeiro, nós temos o sujeito que se instala pela via da pulsão. Esse sujeito que se instala pela via da pulsão é um sujeito que estabelece relação com o outro a partir daquilo que são os seus orifícios corporais. Então ele faz uma demanda ao outro pela boca. Ele recebe uma demanda do outro consentindo em entregar suas fezes. Nós já temos sujeito aí, por quê? Porque, não somente porque se instalou um circuito, mas porque esse sujeito se modifica no plano da necessidade em virtude da demanda que ele instala na relação com o outro. Mas notem, ele não precisa estar utilizando do vocabulário corrente para realizar significação. Ele pode realizar significação por gestos, por insistências repetitivas, que vão significar no plano da língua algum tipo de código compartilhado. Então, no primeiro momento, nós temos essa referenciação ao domínio da pulsão que se funda pelos orifícios corporais. E, posteriormente, nós temos um sujeito que se funda também no avanço dessa dialética através da constituição do estágio do espelho, onde ele, enquanto eu,
no sentido de moar, no sentido de ego, estabelece uma relação com o outro, aonde ele pode faltar como moar, tanto quanto o outro pode comparecer numa alteridade, fazendo com que ele tenha que se presentificar como G. Ou seja, o que é o sujeito de enunciação aí? É o sujeito dividido pelo significante que vem do outro. É o sujeito que não só estabelece a relação especular, mas também a relação simbólica. Relação essa que o divide e que o abre para o desejo. Bem, sendo assim, é verdade que isso que eu mencionei antes, que o sujeito se vale do nome do Pai para poder engendrar significações que vão além dessa condição especular que ele engendra primeiramente no circuito com o outro, se é assim que acontece, e o é, isso significa que entrar no circuito da voz condiciona a relação com o outro nessas duas condições que eu mencionei. Dizer sim ao outro por responder a ele, tanto quanto tomar a palavra. Aí vocês vão dizer para mim, bom, mas você está dizendo que voz não se confunde com sonorizável, mas a tomada da palavra não é sinônimo de sonorização dela. A tomada da palavra é a entrada. É a entrada em cena. É claro que a entrada em cena se faz notar por aquilo que vai ser dito. Mas primeiro é necessário marcar um lugar. É aquele respiro para entrar em cena. E vem seguido da palavra. Praticamente são indissociáveis, são ao mesmo tempo. Não dá para notar a diferença. Mas se não houvesse essa condição de se valer da palavra, entrar em cena, nós não teríamos possibilidade de articular alguma coisa. Por que é importante sempre retornar a isso? Porque a cada vez que nós retornamos a isso, nós temos possibilidade, primeiro, de precisar um elemento que não foi precisado anteriormente. E depois, de fazer um avanço tal como me interessa realizar hoje com vocês. Por quê? Porque é muito difícil se poder notar que existe uma articulação da voz que vem pelo fantasma. Não é algo que está dado de saída. Tanto é assim que vocês têm notado toda uma volta que eu estou dando há 1 ano para articular esse tema, me valendo de textos que são suplementares, conexos, indiretos, tá? Principalmente me valendo também desses colegas que vieram e que irão vir ainda no Vox, companheiros do Dievaio que introduziu essa questão na psicanálise, mas tampouco ele articulou a questão pelo fantasma. Então é preciso se dedicar a um certo trabalho de elaboração e saber por onde se entra nisso. E quando eu digo que existe uma entrada da voz pelo fantasma, eu não estou dizendo que o fantasma fala. Não. O que eu estou dizendo é que se há fantasma, e o há, ele existe na estruturação do sujeito falante enquanto
o velamento necessário à castração materna, e esse velamento necessário, ele se firma através de condições repetitivas de se manter ligado ao desejo da mãe, de forma a não precisar experimentar outra vez. A angústia que o surgimento do desejo dela promove nele, sujeito, se é essa a finalidade do fantasma, velar parcialmente a castração, isso significa que o sujeito orientado pelo fantasma é um sujeito repetitivo. Ele é repetitivo não somente nas suas condutas, ele não é repetitivo no sentido da compulsão que Freud se refere como um dos sintomas fundamentais da neurose obsessiva. Não, ele é repetitivo no sentido que ele se encontra aprisionado a um compromisso de manter esse velamento da angústia que o desejo da mãe promove nele. Isso significa, então, que vão haver a utilização, o privilégio de alguns significantes que vão constituir notoriamente a sua rede discursiva para levá-lo sempre numa direção em que, no fundo, ele tem razão. Ele encontra a sua razão de ser com esses significantes que orientam o seu discurso. Então, ele justifica decisões, ele sustenta compromissos, ele legitima situações inteiramente inconsequentes. Por quê? Porque ele precisa se manter numa determinada vetorização que é orientada pelo fantasma, e essa vetorização supostamente o mantém ileso em relação a experimentar divisão e angústia, mesmo ele sabendo que vai experimentar isso. Mas ele prefere acreditar e apostar nessa ilusão como uma forma de se sustentar precariamente na existência. Vejam, isso é de tal ordem que os sujeitos nos procuram para análise, sabendo do fracasso dessa posição na vida, mas o fato de nos procurar para análise não significa que vai se abrir mão disso. Por isso que a análise é tão demorada, porque o sujeito vai lá, olha, tem alguma coisa que não funciona. Pois bem, o que não funciona? Não funciona X. Muito bem. No dia seguinte, ele faz alguma coisa exatamente para reafirmar aquilo que ele diz que não funciona e que é causa do sofrimento dele. É assim. Porque aquilo que cada um de nós, enquanto neuróticos, não queremos experimentar é a divisão que vem pela angústia. Isso nós não queremos experimentar porque o que há de tão terrível na experiência da angústia? Perda de ser. Deixamos de ser através da angústia. É a experiência que Lacan conta no seminário da transferência, do encontro da mão com o louvo-a-Deus. Lá onde se supunha que iria se encontrar um humano, se encontra um louvo-a-Deus. Por isso mesmo, nós temos sempre à nossa disposição esse conjunto de elementos que estrutura o nosso fantasma, fantasma esse que a análise vai ter que se debruçar
sobre ele no sentido da problematização dos efeitos que ele produz em relação ao sintoma, né, para que ela minimamente possa acontecer de uma maneira que permita que o sujeito se desembarace dos seus sofrimentos. Isso é de tal forma significativo que, lembrem, Freud afirma ao final do Homem dos Ratos, que é uma coisa surpreendente também, que o Homem dos Ratos se curou. Aquilo lá se curou. Aquilo tem cura. É incrível, né? É impressionante. Em 11 meses, sem medicação e sem mulher ainda por cima, que pudesse dar uma forcinha, se curou. E ele tinha razão. Ele tinha razão por quê? Por que Freud pôde cruzar a desaparição dos sintomas do Homem dos Ratos, fazendo equivaler essa desaparição com um tratamento exitoso? Ele pôde fazer isso porque, no nível em que ele operou, ele toca a determinação da fantasia imaginária. Ele toca a determinação daquilo que é a fantasia na sua construção da história familiar. Então, o Homem dos Ratos pode reconhecer que, afinal de contas, ele só tem aquele comportamento maluco porque ele repete uma questão do pai e, consequentemente, reconhecendo isso, ele já não tem mais o mesmo ponto de sustentação tão facilmente para repetir isso, porque, entendam, ele se encontrava diante de Freud, ele não se encontrava diante de nós, ele se encontrava diante de Freud, que dizia essas verdades para ele pela primeira vez. Isso tinha uma potência que, sendo dito por qualquer um de nós, é impensável que produza os mesmos efeitos. Não é porque nós não sejamos qualificados tecnicamente, mas é que a psicanálise já se degradou. Então, tudo que Freud disse já caiu no almanaque. Isso não vai mais fazer efeito do jeito como fazia. Mas naquela época, 1907, sendo dito pela primeira vez o que Freud dizia para ele, né, revelando as fantasias como Freud revelou, aquilo tinha um impacto, uma comoção sobre o sujeito que fazia com que ele tivesse que abrir mão do sintoma. Mas entendam, ele abre mão do sintoma em função do esclarecimento das fantasias por via da interpretação simbólica junto a elas e aos sintomas. Mas ele não mexe na estrutura da fantasia, tal como nós vimos aqui que se encontra presente no texto Bate-se numa Criança. Por quê? Eu posso explicar a determinação dos sintomas de uma história familiar, tal como a do Homem dos Ratos, onde o sujeito repete alguns comportamentos de forma estereotipada para pagar uma dívida, porque isso tem a ver com uma identificação com a questão dele em relação a uma história do pai, mas isso não significa que esse sujeito tenha feito uma escolha sexual diferenciada. Uma coisa é acolher essa interpretação, deixar de insistir nessa conduta estereotipada, reconhecendo que isso vem do pai. Outra coisa é levar a dívida até o ponto de que ela toca a relação com o outro sexo e promove a necessidade do sujeito fazer uma escolha desde uma posição masculina, se arriscar numa escolha aonde o que está em jogo para ele era o desejo dele. Isso não foi feito pelo Homem dos Ratos.
Isso não foi feito pelo Homem dos Ratos, tanto quanto porque ele morreu cedo, logo depois do final da análise ele vai para a guerra e falece, quanto também a análise freudiana não levou ele a essa possibilidade. Por quê? Porque essa é a etapa da fantasia que não está escrita pela história familiar. Isso é aquilo que Freud fala em relação ao segundo tempo da fantasia, onde se deduz que o pai do Homem dos Ratos era um desprovido de condições fálicas no sentido de sustentar uma relação com o outro sexo a partir do desejo e preferia se manter enquanto um homem interessado nas benesses daquilo que a sociedade conferia enquanto signo de distinção para um homem. Então ele prefere fazer um casamento de arranjo do que, de fato, realizar uma aposta em que o comprometesse como homem na relação com a mãe do Homem dos Ratos. Aí vocês podem notar que alguma coisa capenga, que alguma coisa vacila, que alguma coisa é transmitida para o filho, mas que... Então vocês podem perceber também que mesmo não tendo sido levada numa condição mais avançada a análise daquilo que se encontra em jogo no fantasma, o tocar o fantasma via interpretação do sintoma mantém uma efetividade de desembaraçar o sujeito de um determinado nível de sofrimento. E é preciso se desembaraçar de um determinado nível de sofrimento para avançar em outras questões. Como é que vocês pensam que vão tratar de uma questão relativa a uma posição sexuada, onde se encontra em jogo diretamente as escolhas amorosas e desejantes, se vocês não se desembaraçam minimamente daquilo que é o circuito da história familiar? Não tem como. Por isso que tem determinadas questões que não são tratáveis, articuláveis durante um bom tempo na análise. Porque o sujeito precisa abrir o campo dos símbolos. Ele precisa poder avançar na floresta. Para então tocar naquilo que de fato interessa. E nesse avançar não são só descobertas, são retrocessos, são desistências, são oposições. Isso é tão mais significativo quanto nós consideramos também, em contrapartida, para que essa... E aí nós temos que nos perguntar, que é uma oportunidade hoje que eu vou introduzir com vocês nova, de nos perguntarmos num plano que é doutrinário, sim, mas que também participa... Não está meio frio demais isso aqui, não? Tá frio. Quer dizer, aumenta, né? Eu estou sentindo, eu estou vendo um e outro se esfregar. Falei, não pode ser porque as palavras do seminário estejam produzindo isso. Seria muito desolador se fosse isso. Eu queria hoje introduzir com vocês um outro tópico diretamente relacionado a isso e que mostrando, como eu estou indicando agora, que sim, a análise freudiana permite avançar num determinado nível da fantasia e ter efetividade sobre a desaparição de determinado tipo de sintoma de sofrimento.
Mas isso se deve tão somente a uma eficácia da interpretação, ou existe algum outro elemento que dá sustentação para que isso que se abre como condição de possibilidade de levar a análise do fantasma para além do imaginário, existe uma outra condição de possibilidade presente na análise que leva a questão do fantasma para além do imaginário, ou seja, no sentido do homem dos ratos, por exemplo, de ter que se perguntar o que significaria essa insistência aonde ele teria que se dar conta de um roteiro que não é o roteiro que foi contado, que não é o roteiro que foi transmitido. Aqui é que nós nos encontramos com esse termo operador da psicanálise que Lacan nomeou como o desejo do psicanalista. Se há um motor operador na psicanálise que permite avançar para além dos limites habituais, tanto daquilo que se refere à função do analista, tanto quanto à experiência que o analisante pode vir a conquistar, isso tem estreita relação com o desejo do psicanalista que se mantém em exercício. Porque vai ser esse desejo que faz diferença na condução das análises. Eu insisto bastante com vocês já há muitos anos que, infelizmente, nós temos essa espécie de câncer nas nossas comunidades, que é achar que é a sapiência que é aquilo que garante efeitos na condução das análises. Aquilo que garante efeito na condução das análises é a presença do desejo do psicanalista, que vocês não devem ficar satisfeitos com a definição canônica que o Lacan dá no Seminário 11, que é belíssima e repetida a exaustão. O desejo do psicanalista é o desejo que conduz à pura diferença. Acho que é alguma coisa assim que ele fala. A diferença pura diferença. Não. Até porque vai saber o que é essa diferença pura, né? A diferença e a diferença pura. Existe algo muito mais significativo que hoje, por outros motivos, eu lia e sugiro que vocês realizem essa leitura de maneira a reencontrar vários termos que tocam a problemática do desejo do psicanalista, além de um livro de um dos discípulos que Lacan considerava um dos seus maiores discípulos, que foi Mustafa Safwan, que escreveu um belíssimo livro sobre o desejo do psicanalista, tanto quanto a psicanalista Diana Rabinovich. Mais um texto do Lacan que é eloquente sobre o desejo do psicanalista chama-se Discurso à Escola Freudiana de Paris. Discurso à Escola Freudiana de Paris, ele se encontra em português. Bom, essas coisas hoje vocês já encontram tudo na internet, mas para aqueles que têm aquelas publicações, Lacan e o Passe, que foram organizados pela Escola da Letra Freudiana, se houvesse interesse, será que a Cristiane poderia colaborar de ver se ainda existe esse documento à venda? Porque, se eu não me engano, isso já não... Esse Documentos para uma Escola é o documento 1.
Lá vocês vão ver discurso AEFP. Discurso AEFP foi um discurso pronunciado pelo Lacan em 1967, logo após a publicação da proposição de 9 de outubro. É uma espécie de resposta aos efeitos que a proposição de 9 de outubro causou na Escola Freudiana de Paris. E nesse documento, que é um texto um pouco longo, ele toca exatamente no problema do desejo do psicanalista, porque foi um dos pontos de conflito presentes no texto da proposição. E lá, nesse texto, ele afirma o seguinte, que o desejo do psicanalista tem a ver com essa condição onde o psicanalista é capaz de segurar o bastão junto com o analisante. Segurar o bastão junto com o analisante, o que significa isso? Isso significa que o psicanalista entra junto. Isso foi retomado muitos anos depois no Seminário do Sintoma, quando ele afirma que o psicanalista faz parte da metade do sintoma. Mas isso é um pouco difícil de entender, porque segurar o bastão junto com o analisante não é toda vez que o analisante chega a vocês, ô meu caro, minha querida, vamos trabalhar hoje. Estou junto. Não. Estamos juntos e separados. Aquilo que nos liga nos separa. E aquilo que nos separa causa ligação outra vez. Mas é certo que para você segurar o bastão junto com alguém, você não pode não considerar algumas coisas que essa pessoa que se dirige a cada um de nós apresenta como legítimas e verdadeiras. Querem ver uma experiência clínica aonde o desejo do psicanalista mais se degradou na história da psicanálise? A experiência com a homossexualidade. Por quê? Porque qualquer coisa que o psicanalista interpretasse, ele ia interpretar no sentido de indicar para o analisante que aquilo que ele estava dizendo, que ele estava sofrendo, tinha a ver com a sua homossexualidade. Tivesse isso a ver ou não. Então, isso não é segurar o bastão junto. Isso é, lá onde isso era, não te torna, se mantenha sempre igual. E quem confere esse voto, no caso, é um desejo do psicanalista mortificado. Porque eu insisto que na passagem dessa fantasia imaginária para a condição simbólica da fantasia, aonde o sujeito em exercício não é mais um sujeito que se situa numa cena, como Freud indica no primeiro momento da fantasia, meu pai bate numa criança. Uma criança é batida, uma criança é espancada. Por que que nesse segundo tempo é a própria criança que é batida e isso não é visível, isso só é dedutível? Porque nós estamos lidando aí, só é possível lidar com esse segundo nível da fantasia se insiste para além daquilo que é suposto, para além daquilo que é contado, se insiste
numa determinada direção que não coincide necessariamente com a superposição entre aquele que fala e aquele de quem se fala. Que não haja superposição entre esses dois. Mas para que isso ocorra, é preciso algum tipo de presença diferenciada do psicanalista, porque as coisas, meus amigos, elas não acontecem por mágica na psicanálise. É sempre muito decepcionante escutar alguns analistas apresentarem suas elaborações, porque é como se a teoria andasse assim e se instalasse de repente no consultório e fizesse tudo acontecer. Como se não dependesse muito de nós para que isso andasse. Por isso eu digo que aquilo que efetivamente tem exercício e tem eficácia na prática clínica psicanalítica não é a sabedoria. Lacan chamou várias vezes a atenção sobre isso. É a ignorância, não é a sabedoria. E o que é a ignorância? A ignorância não é não saber nada. Vamos fazer tudo pelos afetos. Não, a ignorância é poder esquecer o que se sabe. E poder esquecer o que se sabe precisa ter transformado aquilo que se sabe de diferentes formas, a ponto, tal como de repente quando a gente pega uma bicicleta, depois de passado muitos anos, sobe na bicicleta, dá um tropeção e vai andando outra vez. Saber esquecer o que se sabe, existe um trabalho para isso. E esse trabalho significa o quê? Significa redução de conteúdo. Aquilo que se explicava com 500 páginas, com o tempo se explica em 2. E se pedir para voltar às 500 páginas, já não tem mais como, porque esvaziou. Agora só se lida com 2. É muito difícil esse tipo de assimilação quando nós estamos excessivamente voltados a um tipo de entendimento do exercício da psicanálise, onde parece que o termo dominante nas nossas comunidades é cada vez mais de uma distinção que se aproxima, para o meu gosto, demais das honrarias da burguesia. Então, caso a gente não enfrente de fato essas questões, vamos estar com muito pouca possibilidade de enfrentar os desafios que o nosso tempo coloca. Vamos enfrentá-los de que maneira? Vamos enfrentá-los explicando-os, mas não tendo nenhuma efetividade sobre eles. E se tem alguma coisa para a qual a psicanálise não se presta, é para ser aplicada. Ela não é para ser aplicada, ela é para ser estendida. Essa concepção de psicanálise em extensão, ela tem a ver com isso, estender os efeitos e não aplicar os fundamentos para dar uma justificativa para um determinado campo de experiência onde nós já nos tornamos inteiramente sem consequência em relação à nossa presença. Gostaria que vocês retomassem os 2 capítulos do seminário da transferência, onde Lacan vai abordar a fórmula do fantasma histérico. Não, já estou pensando no seminário do ano que vem. A fórmula do seminário do fantasma. Isso se chama, no seminário da transferência, é o capítulo 18 e o
capítulo 17 do Seminário da Transferência. Que vocês possam, façam esse exercício em casa. Nós vamos ter 2 semanas antes de nos encontrarmos e semana que vem vamos estar nos encontrando aqui, não para o seminário, mas para a apresentação do texto de Freud que a Ana Maria vai nos trazer. Mas façam um pequeno exercício. Procurem explicar o fantasma obsessivo, o que está escrito aí, sem usar a fórmula. Mas, por favor, sem também usar os significantes. Né? Não coloco lá o A e o menos φ, mas tentem explicar isso para alguém inteiramente tapado, que vocês considerem bastante ignorante e que tem dificuldade de entender as coisas mais elementares. Vem cá, fulano, senta aqui que eu quero te explicar hoje o que é o fantasma obsessivo. Eu não tenho dúvidas que vocês podem minimamente se situar em relação a isso, principalmente se vocês notarem que tem um termo que se repete nessa fórmula, que é uma produção ao infinito de objetos. Isso não é tão distante assim da experiência de alguns de vocês.